Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15. Abram aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 15. Vamos fazer menção a esse texto na nossa leitura introdutória, na nossa introdução, e aí seguiremos no estudo da palavra. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 até o versículo número 8. Evangelho de João 15, verso 1 até o verso número 8. Diz o seguinte, irmãos e irmãs, a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 até o versículo número 8. Diz o seguinte: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Até aqui, até o versículo 8. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o crescimento espiritual, ele nunca será um fim em si mesmo. O crescimento espiritual, ele nunca será um fim em si mesmo. O que é que eu estou querendo ensinar? O que é que eu estou mostrando através desta afirmativa inicial? Que o crescimento espiritual, ele sempre vai ser demonstrado. O crescimento espiritual, ele vai sempre ser evidenciado. Ele sempre vai ser manifestado em nossas vidas, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstâncias. Essas evidências do crescimento espiritual, essas manifestações do crescimento espiritual, biblicamente falando, é o que nós chamamos de frutos, ou frutos da salvação. Então, quando nós passamos pelo processo de salvação, quando o Senhor nos regenera, quando o Senhor nos transforma, quando o Senhor nos faz novas criaturas, dentro desse processo, dentro dessa operação divina que é a salvação, como é que ela vai ser demonstrada? Como é que ela vai ser manifestada? Através do crescimento espiritual, demonstrado e comprovado pelos frutos, os frutos da salvação que nós naturalmente demonstramos em nossas vidas. É aquilo que Paulo fala lá em Gálatas capítulo 5, do fruto do Espírito. Então, a semelhança do que acontece no mundo da botânica, onde os frutos, eles ocorrem ou são dados de maneira espontânea, de maneira natural, assim também é no sentido espiritual. Então, como você sabe, dentro do campo da agricultura, você planta a semente, você rega a semente, você cuida do solo, e o que é que vai acontecer? Espontaneamente. O que é que vai acontecer? Naturalmente, aquela planta, mais cedo ou mais tarde, ela vai frutificar. Mais cedo ou mais tarde, ela vai dar fruto. Assim também acontece no sentido espiritual. Quando você é salvo em Cristo Jesus, quando você passa pela experiência do novo nascimento, os frutos dessa salvação, eles não são forçados. Os frutos dessa salvação, eles são espontâneos, eles são naturais, e eles sempre darão ou serão sempre dados no tempo certo.
Então, essa comparação com o mundo da agricultura ou com o mundo da botânica nos auxilia muito em nós entendermos esse processo. Da maneira que acontece em relação às coisas humanas, às coisas físicas, também acontece no sentido espiritual. Nesse texto que nós acabamos de ler, João capítulo 15, Cristo, ele fala justamente isso. Ele fala acerca da necessidade. Ele fala acerca da urgência que nós temos de estarmos ligados a Ele. Ligados a Ele quem? A Jesus Cristo, porque Ele é a nossa videira e nós somos os seus ramos. E uma vez que isso acontece, uma vez que essa condição ela é estabelecida, nós estamos unidos a Cristo, nós estamos ligados ao Salvador, dele vem a seiva espiritual, para que a gente possa produzir frutos, para que a gente possa frutificar e, como ele mesmo falou, podermos ser reconhecidos como discípulos seus, seguidores e seguidoras de Jesus Cristo. Isso é muito importante, meus irmãos, isso é muito importante, minhas irmãs, sobretudo nos dias em que nós estamos vivendo, onde a gente tem a tendência natural de rebaixar o nível daquilo que significa a salvação. Às vezes resumindo num levantar de braços, às vezes resumindo apenas numa profissão verbal e não procurando ver, e não procurando enxergar, e não procurando detectar frutos de salvação que comprove que aquela pessoa é salva. E quando a gente fala acerca disso, via de regra, a gente sempre escuta aquela velha argumentação: mas ninguém é Deus para julgar. Com certeza, ninguém é Deus para julgar. Só Deus julga quem é salvo, quem não é. Só Deus julga quem experimentou da salvação, quem não experimentou. Agora, a gente também não pode negar que quando nós somos salvos, ou quando uma pessoa é salva, a gente vai enxergar, a gente vai ver, a gente vai comprovar, através dos frutos que aquela pessoa demonstra, que de fato a salvação tornou-se uma realidade na sua vida. E aí você pode perguntar: mas o que tem a ver essa questão de frutificar com crescimento espiritual? Tudo, meus irmãos, tudo, minhas irmãs. Porque, naturalmente, quando você está em processo de desenvolvimento espiritual, naturalmente, quando você está amadurecendo na sua fé, isso vai ser demonstrado, isso vai ser manifestado, isso vai ser confirmado, dentre várias formas, através desses frutos, que nós chamamos de frutos da salvação. Então, hoje, com a graça de Deus, a gente vai trabalhar a segunda evidência. Hoje, com a graça de Deus, a gente vai trabalhar a segunda demonstração que confirma que nós estamos experimentando um processo de crescimento espiritual. Foi o que nós vimos na semana passada. Aquela pessoa que cresce na graça, aquela pessoa que cresce espiritualmente, ela se envolve no processo de mortificação do seu pecado pessoal. Não é do pecado dos outros, mas do seu próprio pecado. Ato contínuo, o que é que nós iremos observar hoje? Que quem cresce espiritualmente, quem cresce na graça, ele se entrega sem reservas a Deus e à sua obra. Quem cresce espiritualmente, quem cresce na graça, ele se dedica, ele se entrega totalmente, não só a Deus, mas também à sua obra. Então, será a segunda evidência, será a segunda demonstração de crescimento espiritual que nós veremos com a graça de Deus na manhã de hoje. Entregar-se a Deus, entregar-se a sua obra, a obra do Senhor. Dentro desse ponto, meus irmãos, dentro desse ponto, minhas irmãs, o que é que a gente pode dizer? Crescer na graça é intensificar a nossa comunhão com Deus. Crescer na graça é intensificar a nossa comunhão com Deus. Então, quando Pedro, no último versículo da sua segunda carta, diz: antes, crescei na graça, crescei no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que é que ele queria exortar? O que é que ele queria mostrar aos irmãos? Dentre várias coisas que nós devemos aprofundar, que nós devemos cada vez mais intensificar a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Senhor. E é interessante, meus irmãos, é interessante, minhas irmãs, quando isso acontece na nossa vida, quando nós aprofundamos a nossa comunhão com Deus, quando nós aprofundamos a nossa comunhão com o Senhor, nós passamos a desejar mais a Deus, nós passamos a buscar mais o Senhor na nossa vida.
a gente passa a ser dominado de maneira tão plena, de maneira tão completa, pela pessoa de Deus, pela pessoa do Senhor, que a gente vai vivendo a vida que Deus requer para a nossa vida, ao longo da nossa existência aqui na terra. Então, o que é isso na prática? Crescimento espiritual. O que é isso na prática? Amadurecimento espiritual. É você desejar cada vez mais a Deus, é você desejar cada vez mais o Senhor e buscar efetivamente o Senhor na sua vida, porque às vezes parece ser a mesma coisa, mas não é. Às vezes você tem um desejo por Deus, mas às vezes você não busca a Deus. Então, essas duas coisas, elas devem acontecer em par, elas devem acontecer em conjunto. Eu devo desejar a Deus, eu devo buscar o Senhor, para que assim essa comunhão ela possa ser efetiva na minha vida, e Deus ele possa me dominar completamente em todo o meu ser, em toda a minha existência, para que assim eu possa comprovar que verdadeiramente eu estou crescendo e crescendo em termos espirituais. Vocês estão lembrados, semana passada, sermão à noite, em que nós vimos aquela oração que o apóstolo Paulo fez, lá em Efésios capítulo 3, versículos 14 até o versículo 21, onde dentre vários pedidos que o apóstolo Paulo faz, o quarto, ele pede que os irmãos de Éfeso, eles fossem dominados e assim experimentassem a plenitude da presença de Deus. Então, isso na prática é crescer espiritualmente, isso na prática é buscar o Senhor, isso na prática é desejar a Deus, e essa deve ser a oração que também nós devemos fazer constantemente na nossa vida e buscar, pela graça do Senhor, que ela se torne realidade no nosso viver. Às vezes você fica se pensando, às vezes você fica se perguntando, mas será que adotar uma postura como essa não seria um extremismo no sentido religioso? Não, jamais. Por quê? Fomos salvos. Não, jamais. Por quê? Nascemos de novo. Então, se Deus, ele já produziu essa mudança na nossa vida, se Deus, ele já nos transformou, se ele já se faz presente em nós pelo Espírito Santo, o que é que nós devemos fazer agora? Intensificar cada vez mais essa presença na nossa vida, para que Deus nos domine completamente, todo o nosso ser, todas as nossas decisões, em todas as áreas da nossa vida. Isso na prática é uma pessoa que cresce espiritualmente. Vejam, por exemplo, como é que o apóstolo Paulo enxergava a sua vida, dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão, dentro desse prisma. Abram, por favor, aí as suas Bíblias, em Filipenses capítulo 1, textos conhecidos nossos, textos conhecidíssimos nossos. Ninguém aqui está inventando a roda, até porque a roda ninguém inventa. Como Salomão já disse lá no passado, não existe nada novo debaixo do céu. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Às vezes a gente fica atrás, né, de determinadas coisas espetaculares no Evangelho. O Evangelho em si ele já é espetacular, e o que ele exige de nós são coisas tão simples, sob o ponto de vista daquilo que a gente deve entender, que não carece às vezes nem de tanto aprofundamento em termos de explicação, é só a prática basicamente. Então veja, Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo estava preso aqui quando escreve essa carta, dentro da perspectiva humana, correndo risco de vida, mas ele começa a analisar a sua vida, escrevendo aos Filipenses. E ao escrever aos Filipenses, olha só o que ele fala acerca da perspectiva que ele tinha de vida, quanto ao seu relacionamento com Deus, quanto ao seu relacionamento com o Senhor. E como é que ele pensava sobre sua vida? Veja aí, versículo 21. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer não é lucro. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, como é que ele enxergava a sua vida? Cristo, Cristo, Cristo. Infelizmente, às vezes a gente vê isso de maneira muito genérica, né? Sim, meu viver é Cristo, mas em que consiste na prática? Busca Cristo na sua vida. Em que consiste na prática? Procure cada vez mais ser cheio por Cristo na sua vida. Em que consiste na prática? Seja conduzido por Cristo e sua palavra ao longo da sua vida. Isso é ter Cristo como fonte para a nossa vida. Isso é que é viver Cristo ao longo da nossa existência aqui na terra. Então, às vezes a gente tem essas frases soltas, genéricas, e às vezes a gente não atenta para as implicações e as obrigações que essas afirmativas geram em relação à nossa vida. Então, quando Paulo diz aqui que o seu viver a Cristo, era dentro dessa perspectiva, de desejar mais a Cristo, de buscar mais a Cristo, de ser dominado por Cristo e por sua palavra, porque em fazendo assim, ele estaria dando uma evolução muito grande no seu processo de amadurecimento espiritual. Mais adiante, vejam aí o que ele fala lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20.
Mas é adiante não, né? Voltando, né? Em termos de Bíblia. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Veja o que ele fala aqui, olha só. Logo, já não sou eu quem vive, veja, mas Cristo vive em mim. Então não era Paulo com seus pensamentos, com os seus desejos, com os seus objetivos, mas era Cristo com o seu pensar, com a sua vontade, que dominava a vida do apóstolo Paulo. Veja, e esse viver que agora tenho na carne, o que é que ele estava dizendo com isso? O viver que ele tinha agora na presente existência não era o viver futuro que a gente vai ter na eternidade quando nós estivermos na presença de Cristo. É o viver já do presente, é o viver já do agora. Então, olha só o que ele diz: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, vivo entregando a minha vida a Cristo, confiando em Cristo, descansando em Cristo. E ele prossegue: que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É interessante que o apóstolo Paulo, ele amarra, no sentido positivo, essas duas afirmações que ele faz aqui, né? Que vivia Cristo na sua vida, que vivia pela fé em Cristo Jesus, e ele coloca aqui duas razões pelas quais essa era a sua postura, esse era o seu procedimento. Quais são as razões? Cristo o havia amado, Cristo havia se entregado por ele, no caso, por Paulo. Então, essas duas realidades, o amor de Cristo, a sua entrega em favor da vida do apóstolo Paulo, fazia com que Paulo vivesse a sua vida Cristo, fazia com que Paulo vivesse pela fé em Cristo a sua vida aqui presente, repito, entregando-se sem reserva, confiando e confiando em Cristo, na sua palavra, nas suas promessas, nas suas exigências, enfim, tudo aquilo que Cristo de fato ele requer para cada um de nós. Então, isso é, meus irmãos, uma pessoa que cresce espiritualmente. Ela se devota a Cristo, ela busca a Cristo, ela deseja a Cristo e ela torna isso uma realidade, um objetivo na sua vida. É por isso que nós estamos fazendo essa série de meditações nos domingos à noite sobre as nossas prioridades espirituais. Prioridade da palavra, prioridade da oração, porque são coisas, meus irmãos, são coisas, minhas irmãs, que devem ser realidade na nossa vida, de nós nos envolvermos com a palavra, de nós nos envolvermos com a oração, não qualquer tipo de oração, mas aquela oração que é bíblica, aquela oração que é ousada, conforme Paulo fala lá em Efésios capítulo 3, porque é nisto que deve consistir a nossa vida espiritual. E repito, não é que a gente não deva ter objetivos terrenos, não, muito pelo contrário, até porque a gente tem a nossa existência aqui terrena, mas tudo isso que é terreno deve ser secundário quando nós vislumbramos aquilo que nós somos em termos espirituais. Em primeiro lugar, Deus, depois as demais coisas. E às vezes, infelizmente, a gente tende a inverter esses papéis, e Deus acaba sendo só o resto da nossa vida. E em fazendo assim, em procedendo dessa maneira, o que é que nós estamos demonstrando? O que é que nós estamos evidenciando? Que nós não estamos ainda crescendo espiritualmente, amadurecendo na fé, estamos nos distanciando, não só daquilo que Cristo ensinou, mas de exemplos de homens valorosos, como por exemplo, o apóstolo Paulo, através dessas passagens. Então, qual é a segunda evidência? Então, qual é a segunda demonstração de quem cresce espiritualmente, de quem cresce na graça? Ele busca a Deus, ele se entrega a Deus e também a sua obra. E aí você pode perguntar, mas na prática, como é que isso acontece? Na prática, como é que isso ocorre? Como é que a gente pode detalhar e não trabalhar de maneira tão generalizada assim? Como é que de fato eu demonstro que estou crescendo espiritualmente pelo fato de estar buscando a Deus, me entregando a Ele e a sua obra? Como? E aqui eu vou oferecer para vocês 1, 2, 3 passos, bem práticos, bem diretos, para que isso aconteça, para que isso ocorra em nossas vidas. Pense num texto que é mal aplicado, esse texto aqui de Apocalipse 3:20, que via de regra as pessoas aplicam para descrente, como se Cristo estivesse na porta do descrente batendo, me deixa entrar.
Não, o contexto mostra aqui que ele está dirigindo para uma igreja. Logo está se dirigindo para quem? Para crentes. Agora, crentes que estavam doentes espiritualmente falando. Então, qual era a doença dos laodicenses? Volta aí um pouquinho, versículo 17. Olha só, 16, 17. 15, 16, 17. Aí vai ser logo o contexto todo. Então, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Veja, quem dera fosses frio ou quente. Então eles eram o quê? Mornos. Ele nem era uma coisa nem era outra, ou seja, nem se dispunha a servir fervorosamente a Deus, mas também não afastava completamente da sua vida, né? Ficava naquele meio termo, que muitas vezes é o que acontece no nosso viver. A gente fica naquela encruzilhada, não tem aquela disposição de dedicar-se à vida a Deus, sempre com aquela reserva, aquele negócio meio que, né, contraído, né? Complicado. Aí ele, versículo 16: assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te na minha boca. Aqui é uma palavra severa, de repúdio, né? de condenação. Versículo 17, você encontra o pecado deles. Qual era o pecado? Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, era uma igreja que era autoconfiante, e confiava sobretudo em quê? Nas riquezas materiais. Punha a confiança naquelas coisas, e por isso eles eram o quê? Mornos espiritualmente falando, e aí estava a ponto de serem vomitados por Cristo. Então, Cristo precisava entrar nas suas vidas, para quê? Dominá-los completamente, e não acontecer essa separação, que muitas vezes você tem, e às vezes é complicado. O próprio Spurgeon dizia isso, dizia que você ser pobre é fácil, o difícil é você ser rico. Porque quando você é rico, você tem inúmeras possibilidades na sua vida para se afastar do Senhor, né? Bens materiais para pôr sua confiança. Então ele sempre dizia que existe uma dificuldade maior dos ricos se virem a Deus por causa disso. Infelizmente era o que acontecia aqui na igreja de Laodiceia. E aí, por causa disso, Cristo estava fora das suas vidas. Por quê? O Deus deles era o materialismo, aquilo que eles tinham e aquilo que eles possuíam. Então é por isso que Cristo disse: eis que estou à porta e bato. Não estavam crescendo espiritualmente, não estavam tendo Cristo nas suas vidas, mas punham a sua confiança aonde? Nas riquezas materiais. E aqui para nós, meus irmãos, muitas vezes nós agimos assim, tirando essa questão material, que ela é muito presente na nossa vida. Só um exemplo básico, e que fique logo claro que eu não sou contra a ciência, né? Mas nesse período aí que a gente está discutindo essa questão de vacina, e é importante, e é bom que a ciência evolua e que possa permitir que a gente tenha melhores condições de vida, até porque as vacinas, historicamente falando, elas dão essa condição melhor de vida. Há 50 anos a gente não tinha a expectativa de vida que tem hoje, e muito se deve à questão de vacinas, mas as pessoas chegam e dizem: estou tomando a vacina, e chora, e se alegra, não, agora eu não vou ficar doente mais. Você pode ficar doente de uma coisa, mas de outra você pode ficar. Então não põe a sua confiança nessas coisas. É bom que elas estejam presentes, mas ela não deve ser o seu ídolo, o seu Deus. Acima de tudo é Deus que vai me guardar, é Deus que através da sua providência vai me proteger, seja através de um instrumento medicinal ou não. Então a grande questão é como se coloca as coisas, entendeu? E essa que é a dificuldade, Tem gente que diz: vou para a igreja agora quando tiver vacina. É complicado. Então, às vezes a gente não tem essa postura dos laodicenses em relação às finanças, mas às vezes a gente tem em relação a outras coisas, e no fim vai ser o mesmo pecado: tirar Cristo da nossa vida, tirar Cristo do nosso coração, e assim retroceder espiritualmente, não amadurecer espiritualmente, porque nós não buscamos Cristo prioritariamente na nossa vida. As palavras dele são tão claras: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça e a promessa, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Foi isso que Cristo falou. Então, quais são os 3 passos? Primeiro deles, precisamos contemplar a Deus. Nós precisamos contemplar a Deus. Por que eu estou falando isso? Pense numa pessoa egoísta. Como é que age um egoísta? Ele age só olhando para si mesmo. Ele gosta de conjugar aquele verbo: primeiro eu, segundo eu, e depois de eu sou eu, né? E o egoísta, ele é assim, ele só pensa em si mesmo, ele só vê a si mesmo.
Ou seja, ele se volta apenas para a sua própria vida. Mas uma pessoa que é regenerada, uma pessoa que cresce espiritualmente, ela vai mudar o seu foco de visão. Ela vai tirar a sua visão de sobre si e vai pôr em Deus, naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. Vai contemplar Deus, meditar na sua grandeza, meditar na sua majestade, se alimentar disso na sua vida. E é isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que indica que nós estamos buscando a Deus. Quando a gente procura contemplar, meditar na pessoa de Deus, considerar em quem Ele é, considerar naquilo que Ele faz, isso exige a aplicação do nosso tempo. E às vezes a gente vive uma vida tão corrida que a gente não para fazer isso. Aprofundar quem é Deus, aprofundar quem é o Senhor, aprofundar as nossas afeições religiosas, como dizia Jonathan Edwards, inclusive num dos livros que ele escreveu, muito bom por sinal, afeições religiosas, muito bom mesmo. Então, a gente não tem muitas vezes esse comportamento e às vezes por causa disso a gente não está crescendo. Contudo, quando a gente observa alguns servos de Deus, a gente percebe que a perspectiva deles em relação a Deus era diferente, sempre contemplando, considerando quem é Deus, aquilo que Ele faz e se enchendo cada vez mais da presença desse Deus em suas vidas. E aqui eu queria chamar a atenção a dois exemplos de duas pessoas. Em primeiro lugar, Davi. Inclusive, o pastor Valdo até fez menção a esse texto sexta-feira passada, lá no Salmo 27. Abram aí, por favor, Salmo 27. Veja como era o comportamento de Davi. Salmo 27, versículo 4. Quando você age assim, meu irmão, minha irmã, você está buscando a Deus. Isso está evidenciando crescimento espiritual na sua vida, viu? Salmo 27, 4. É interessante, né? Só um parênteses aqui. Quando a gente considera a vida de Davi, essa semana mesmo eu fiquei assim, abismado. Eu estava lendo 2 Samuel 22, está pegando ali o final da vida de Davi, quando ele faz o seu canto de ação de graças. 40 e poucos versículos, só mostrando aquilo que Deus é, aquilo que Deus tinha feito. Quase sem respirar. Depois vocês veem aí, 2 Samuel 22, pá. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, só um homem segundo o teu coração para fazer isso. Porque pensa uma dificuldade nossa. Faça uma oração de adoração. O que é uma oração de adoração? É aquela oração que você não pede nada, é aquela oração que você não agradece por nada, é aquela oração que você não suplica por nada, simplesmente você declara quem Deus é, aquilo que Deus faz. Meu irmão, minha irmã, não passa 30 segundos não, porque a gente acaba dos argumentos acerca do nosso conhecimento de Deus. Por quê? Porque a gente não contempla quem é Deus. Então a gente tem esse analfabetismo bíblico em termos do conhecimento do Senhor, e isso às vezes interfere nas nossas orações vazias. Faça esse teste. Procure se colocar diante de Deus e fazer uma oração de adoração. Não peça nada, só reconheça a grandeza de Deus e veja quanto tempo vai durar essa oração. Num instante vai se acabar, porque nos falta um mais aprofundado conhecimento do Senhor. Então veja o que ele fala aqui, no Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. Olha só o que ele diz aqui, uma coisa peço ao Senhor, era o pedido de Davi, e a buscarei. Eu acho interessante aqui porque ele faz as duas coisas. Quais eram as duas coisas? Ele pedia, e isso, quem foi que falou e buscava? Eu faço igual o Cristo aqui, daqui eu escutei alguma voz. Então isso é importante, porque às vezes, meus irmãos, eu gosto de insistir nessa tecla, porque eu não gosto de generalismo, entendeu? Essas coisas bem gerais que você não aprofunda. Não, vamos pedir, né, que a gente possa estar mais na presença de Deus. Sim, meu irmão, e você vai fazer o quê? Só pedir não adianta. Veja que Davi pedia e Davi buscava. Às vezes a gente fica nessa defensiva, né? Eu estou orando. Sim, mas você está buscando? Né? Você ora simplesmente pelo seu alimento físico? Não, você vai atrás, né? Pelo menos deve ser assim. Então, nas coisas espirituais, o princípio também é o mesmo. A gente deve orar e a gente deve buscar. O que é que está ao meu alcance, humanamente falando? O que é que eu posso fazer? Então, o que é que Davi orava e o que é que ele buscava? Riquezas materiais, ter um exército bem poderoso para triunfar sobre os inimigos? Não, veja,
Veja, qual era o desejo do rei? Veja, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Por quê? Davi não tinha onde morar, não? Tinha. Tanto é que o palácio dele foi construído antes, depois foi construído o templo, nem foi por ele, foi por Salomão, seu filho. Mas o morar na casa de Deus aqui, na prática consistia em estar na presença de Deus. Porque quando você se dirigia para o tabernáculo, posteriormente quando você se dirigia para o templo, e lá estava, aquilo implicava que você estava na presença de Deus. Hoje não, porque a presença de Deus já se faz real dentro de nós. A gente não vai mais para um lugar para estar na presença de Deus. Nós já estamos na presença de Deus, porque o Espírito Santo já habita em nós. Então esse era o desejo de Davi, estar na presença de Deus. Para quê? Para quê? Simplesmente estar por estar? Simplesmente permanecer por permanecer? Não, ele segue. Veja a parte final do versículo 4. Para contemplar a beleza do... meus irmãos, se você começar a fazer isso, estuda os atributos de Deus: amor, graça, bondade, justiça, benignidade, eternidade, as onipotências, as onisciências, as onipresenças de Deus, os homens, né? Você vai ficar boquiaberto. A beleza do Senhor, seu ser, como o Senhor é belo, maravilhoso na sua essência. Mas não só isso, ele fecha o versículo 4: e meditar no teu santo, ou no seu santo templo. Então, contemplar e meditar. O que é isso? Contemplação espiritual, meus irmãos. Às vezes a gente perde muito tempo no tal do WhatsApp, no Facebook, no Instagram. São positivos, desde que bem utilizados. Mas eu lhes faço uma pergunta: em proporção ao tempo que você gasta com essas coisas informáticas, qual é a proporção do tempo? Qual é a proporção do tempo que você está destinando em meditar nas coisas de Deus? Eu não estou dizendo ler a palavra, que isso já é outra coisa, mas meditar, ficar considerando, ruminando na sua mente. Isso é importante, porque é assim também que a gente desenvolve aquilo que a gente chama de um pensamento espiritual. Então veja, Davi fazia isso. Ele orava, buscava estar na presença de Deus para contemplá-lo e também para meditar no seu santo templo. É isso, é assim, melhor dizendo, que nós vemos uma pessoa que cresce espiritualmente. Um outro exemplo, Asaf. Abram aí, por favor, Salmo 73. Mais uma vez eu digo, não estou inventando a roda, tudo isso é bíblico, é uma coisa que a gente já sabe. Salmo 73. É interessante que com o Salmo 73 a gente tem uma progressão, né? O salmista está meio desiludido com a vida, porque ele via a prosperidade dos maus, e quanto mais ele era fiel a Deus, menos ele prosperava. Mas depois ele contemplou a beleza de Deus no seu templo e mudou completamente o seu pensamento. Aí no desenvolvimento desse pensamento ele fala, veja aí, Salmo 73, versículos 25 e também versículo 26. Ele diz, olha só, pergunta de retórica, que a gente já sabe a resposta. Ele diz, quem mais tenho eu no céu? Ele mesmo responde, veja, não há outro em que eu me compraza na terra. Então, quer seja no céu, quer seja na terra, o salmista aqui só tem uma pessoa. Quem é? Versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, veja, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Está vendo aí, meu irmão, minha irmã, perspectiva de uma pessoa que tem essa contemplação de Deus, que cresce espiritualmente. De certa forma ela se desconecta da falsa confiança das coisas terrenas, seja posição social, seja bens materiais, sejam pessoas. Ela desconecta dessas coisas. Não é que elas não sejam importantes, são, mas existe um senso de prioridade, e nesse senso de prioridade a presença de Deus é inquestionável. Então é sempre tendo essa perspectiva de vida, é sempre tendo essa visão,
É isso que faz com que nós busquemos a Deus e nos entreguemos à sua obra, ok? Então, quem cresce espiritualmente tem essa perspectiva, contempla a Deus, seu ser, sua obra, e se satisfaz nessa realidade, se satisfaz através desse benefício. Mas não só isso. Em segundo lugar, quem se entrega a Deus, quem se entrega à sua obra, vive em obediência à sua palavra. Isso é prático, né? É o abecedário do cristão. Se entrega à sua palavra, obedece à sua palavra. Veja o que João fala na sua primeira carta. Abra aí, por favor. Abram aí. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2. Primeiro João capítulo 2. Versículos 3 a 6. 1 João capítulo 2, versículos 3 a 6. Tem outros textos aqui, mas eu vou ler isso por causa do tempo, que a gente já está estourando. Olha só o que diz aqui, ó. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto. Então, dentro do ensino de João, o que é que confirma que nós conhecemos a Deus? O que é que confirma que nós conhecemos a Cristo? Veja que não é uma coisa genérica, é uma coisa comprovável. E o que é? Ele fala, se guardamos os seus mandamentos. Esse é o teste. Como é que a gente avalia? Se eu conheço, como é que a gente avalia se eu conheço ou não a Cristo? Como é que é o meu comportamento em me sujeitar à sua palavra? Há resistências? Há relativismos? Ou há obediência? E cada um faz a sua devida avaliação. Ok? Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Cristianismo não é de boca, cristianismo é de ação. Cristianismo não é teórico, cristianismo ele é prática. Versículo 5. Aquele, entretanto, veja, que guarda a sua palavra, olha só, guarda a palavra de Cristo. Qual é a realidade dessa pessoa? Nele, verdadeiramente, veja, tem sido aperfeiçoado o amor. Veja que o amor de Deus ele vai se aperfeiçoando na nossa vida. Isso indica o quê? Crescimento. Isso indica o quê? Progresso, amadurecimento. Agora ele vai ser um resultado imediato da nossa obediência à palavra de Cristo. Uma coisa depende da outra. Elas acontecem em conjunto, mas uma inicia o processo e a outra complementa. Versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Estão lembrados do que Cristo falou lá em João 15? Que quando nós estamos nele, o que é que a gente faz? Lá, pegando a parábola da figueira, da videira, melhor dizendo. Frutifica. E ele disse, porque sem mim nada podeis fazer. E aqui João diz, aquele que permanece nele, está ligado na videira, a nossa videira é Cristo, deve fazer o quê? Andar como ele andou. Isso é o quê? Frutificar. Pegando a afirmativa inicial, crescimento espiritual nunca será um fim em si mesmo, ele vai sempre ser evidenciado através de frutos. E quais são esses frutos? Andaremos como Cristo andou. Isso é cristianismo na veia, ok, meus irmãos? Cristianismo raiz. Então, é assim, obediência à palavra do Senhor. Então, quanto mais nos sujeitamos à palavra, quanto mais nos sujeitamos ao Evangelho, mais a gente vai se desenvolver espiritualmente. Quanto mais nós nos entregamos à vontade de Deus, no sentido de aprendê-la, no sentido de praticá-la, mais amor a Ele demonstraremos e assim estaremos nos desenvolvendo na graça. Crescimento espiritual. Então, através da obediência da palavra. Então, veja, de um lado, o que é que eu devo fazer? Contemplar Deus. De outro lado, o que é que eu devo fazer? Obedecer à palavra de Deus. E também, fechando aqui o terceiro passo, eu devo me envolver na obra de Deus. Eu devo me envolver na obra de Deus. Meus irmãos, cá entre nós, quando você vê cristãos, igrejas não envolvidas na obra, quando eu falo obra,
não necessariamente participar de trabalhos, mas fazendo alguma coisa para o reino crescer. Pregação, discipulado, aconselhamento, assistência aos santos, que às vezes a gente vê a vida cristã muito dentro da igreja. Eu vejo a vida cristã fora dela, para que a gente possa trazer os perdidos para ela. Percebem a diferença? Percebem a diferença? A gente tem que ver a vida cristã fora, para trazer o cristão fora para dentro. Porque senão, a gente vive a nossa vida na igreja, todos os trabalhos, mas a gente não evangeliza, a gente não discipula, a gente não faz nada, mas a gente quer trabalho. Para quê? Para encher a sua cabeça? E a sua compaixão em relação aos que estão perdidos? Então, quando você passa por um processo de crescimento espiritual, quando você passa por um processo de crescimento na graça, o que é que você vai fazer? Você vai empregar seu tempo, você vai empregar os seus dons, você vai empregar os seus talentos na obra do Senhor, porque você está cheio da presença dele na sua vida. E o que você vai desejar, o que você vai querer é que outros possam experimentar aquilo que você está experimentando. É coisa boa, é ótimo, é maravilhoso a gente poder escutar a instrução da palavra, e a gente deve fazer isso. O domingo, por exemplo, é o dia específico para isso, quer seja pela manhã, quer seja pela noite. E aí, quando você tem o entendimento da palavra, quando você se alimenta da palavra, o que é que você vai fazer agora? Vai compartilhar o seu alimento espiritual com outras pessoas, através de formas, de meios os mais variados possíveis. E se não tiver, procure quem pode lhe ajudar nesse sentido, porque Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos. Para quê? Para que nós possamos empregá-lo na sua obra e fazê-lo conhecido também através dessa tarefa, porque isso também é evidência de crescimento e crescimento espiritual. E quando eu falo isso, não é simplesmente da boca para fora, mas é observando aquilo que a Bíblia nos ensina. E eu vou ler aqui uma série de textos com vocês, para que vocês possam compreender essa verdade. No livro de Atos, uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia da palavra de Deus, uma vida cheia de Deus, sempre resultava em envolvimento com a obra do Senhor. Olhem só, por exemplo, abram aí, Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. Eu estou já acabando, viu? Estou já acabando. Atos capítulo 4. Você vai encontrar aqui a pregação de Pedro no Sinédrio. Eles estavam correndo risco de vida, perseguidos por causa da religião judaica, pelo fato de estarem anunciando a Cristo, mas eles não se dobram e falam, testemunham, proclamam. Veja aqui o que você encontra, versículo 8. Então Pedro, como é que Pedro estava, meus irmãos? Isso é o que na prática? É ou não é crescimento espiritual? Quando você está cheio do Espírito Santo, sim ou não? Certo? Então, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então, eu estou fazendo a obra. Naquele processo aqui, de Atos, os dons de cura estavam ativos e eles eram realizados, sobretudo através dos apóstolos. E o que é que eles faziam? Exerciam o dom, porque eles estavam cheios do Espírito, aquela relação de causa e efeito. Então, o fato deles serem intrépidos na obra, corajosos, audaciosos, dispostos, era um resultado, era uma consequência do crescimento espiritual na vida deles. Então veja que quando você cresce espiritualmente, você não se fecha no seu mundo, mas quando você cresce espiritualmente, você leva o evangelho para o mundo, ok? É assim, meus irmãos, é assim que acontece. Mais adiante, Atos 6. Aqui você vai encontrar o quê? A criação do ofício de diácono, o ofício diaconal. E quem eram os diáconos? Eram aquelas pessoas que serviam, iriam servir,
as mesas, as viúvas, as mulheres desamparadas, para que assim os apóstolos pudessem prosseguir no seu trabalho de ensino da palavra. E quem eram as pessoas? Qual era o perfil das pessoas que iriam servir, que iriam trabalhar? Qual era? Aqui, na verdade, você vê algumas características desse perfil, né? Mas tem um aqui que eu queria chamar a atenção. Veja, versículo 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, olha só, cheios do e de. Aí eu lhes pergunto, isso é ou não é crescimento espiritual? Os diáconos, eles eram escolhidos por pessoas que demonstravam crescimento espiritual, maduras, sábias. Aqui é um requisito. E aí eles fizeram a escolha. Então, para participar na obra, para se envolver na obra, precisamos estar cheios. E ao estarmos cheios, a gente vai participar naturalmente da obra. A gente precisa ficar, né, sendo obrigado para isso. Isso é uma coisa espontânea, isso é uma coisa natural. Então, talvez, quando a gente observa, né, o esfriamento da igreja hoje, talvez seja por causa disso. Precisamos de crescimento espiritual. É a nossa palavra de ordem. E por fim, Atos capítulo 11. Eu não sei como pensam os irmãos, mas eu tenho certa reserva. Você chega assim para uma pessoa e diz: meu irmão, vamos trabalhar na obra. Como é? Não, vou não, eu tenho minhas coisas para fazer, estou ocupado. E que bom. Será que é assim mesmo? Entendeu? Será que uma pessoa dessa é uma pessoa que é madura na fé? Será que uma pessoa dessa está crescendo espiritualmente? Entendeu? Cada um faça a sua avaliação e veja se tem coerência isso. Olha só, Atos capítulo 11, versículos 21 a 24. Irmão, o pastor pega pesado, né? Meus irmãos, porque tem coisa que a gente não pode brincar não. E a gente está chegando num nível de vida que a gente tem que ser acordado para a realidade, senão é muito complicado. Olhem só aqui, meus irmãos, Atos capítulo 11, versículo 21. O que é que a gente vê aqui, né? A perseguição chegando em Jerusalém e os cristãos se dirigindo para outras localidades para pregar o evangelho. Versículo 19 a gente vê isso. Foram para a Fenícia, foram para Chipre e também foram para Antioquia, né? Aqui essas 3 cidades. Quando chegam na terceira cidade de Antioquia, algumas pessoas se convertem, né? Aí veja só o que acontece dentro desse processo. Versículo 21, né? Versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. Aqui no caso o trabalho na cidade de Antioquia. E muitos crendo se converteram ao Senhor. A boa notícia, ou a notícia a respeito deles, dos crentes da cidade de Antioquia, chegou aos ouvidos da igreja. Que igreja? A igreja de Jerusalém, que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Versículo 23. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Aí você, pastor, não estou encontrando nenhuma relação, nenhum nexo aqui entre crescimento espiritual e a participação na obra do Senhor. Até aqui não. Mas no versículo 24 você vai encontrar, porque aqui você observa quem? Um homem, Barnabé, se dispôs a sair da sua cidade de Jerusalém para a cidade de Antioquia, estava lá vendo a graça de Deus operando, exortava os irmãos. Por que Barnabé tinha essa disposição? Porque ele tinha essa voluntariedade? Era porque ele queria fazer caridade para os irmãos? Não, versículo 24. Eu acho interessante, né? Porque você, olha só como inicia o versículo 24. É por isso que eu gosto de dizer, né? A Bíblia é inspirada verbal e plenariamente. Cada palavrinha tem a sua razão, tem o seu motivo de ser. Então veja, versículo 24. Porque era homem bom. E o que mais? Cheio do espírito e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Coisa maravilhosa, né? Barnabé tinha aquela voluntariedade. Por quê? Era homem cheio do Espírito Santo e de fé. Então, quando você observa essa nossa inoperância em relação à obra do Senhor, pode ser muitas coisas, mas a principal delas é falta de crescimento espiritual. Porque quando você cresce espiritualmente, você tem essa disposição, essa voluntariedade de
expandir a obra, expandir o reino, expandir o evangelho de Cristo. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, o crescimento na graça ocorre também quando nós nos dedicamos a Deus e nos dedicamos à sua obra. Isso é experimentado como? Através de 3 passos bem básicos. O primeiro deles, reservamos tempo para contemplar a Deus, meditar na sua pessoa. Segundo, quando nós obedecemos a sua palavra, num sentido realmente prático. E terceiro, quando nós nos envolvemos com a sua obra. 3 passos básicos de quem se entrega, se dedica a Deus e à sua obra, evidenciando assim crescimento espiritual. E aqui eu quero fechar. A salvação é a obra que Deus nos traz para junto de si. Se você pudesse resumir em poucas palavras, o que é a salvação? É a obra mediante a qual Deus nos traz para junto de si, para um relacionamento, para uma comunhão com Ele. Que privilégio, que privilégio. E na medida que isso acontece, que você experimenta essa condição, que você experimenta essa realidade, em que é que isso vai transformar a sua vida? Você vai se dedicar a Deus, você vai se dedicar à sua obra, você vai viver para o seu louvor. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, que conheçamos cada vez mais a Deus, que realizemos cada vez mais a sua obra, dentro do tempo que Ele nos reservou ao longo da nossa existência aqui na terra. Por quê? Quanto mais fizermos assim, quanto mais procedermos dessa forma, mais nós estaremos crescendo e crescendo espiritualmente. Isso é um imperativo para nós. Isso é um imperativo para nós. Crescer na graça, crescer no conhecimento, amadurecer na fé. Como? Nos dedicando a Deus e à sua obra. Como? Meditando em quem é Deus. Como? Obedecendo a sua palavra. Como? Nos envolvendo com a sua obra. Então, diante disso, o que é que a gente deve fazer? Diante disso, qual deve ser o nosso comportamento? Nós devemos considerar na necessidade, na carência que eu, você, todos nós temos. Reservar um pouco de tempo para pensar na pessoa de Deus, em quem Ele é e naquilo que Ele faz. Reservar um pouco de tempo para aprender a sua palavra e não somente tê-la na nossa mente, mas guardá-la no nosso coração e demonstrá-la em nossa vida. E não só isso, como eu gosto de dizer, também participarmos da sua obra. Precisamos, meus irmãos, fazer um check-in espiritual das nossas vidas. O que é que está faltando na nossa vida com Deus? O que é que está faltando na nossa vida com o Senhor? Para que a gente possa deslanchar espiritualmente falando, para que a gente possa experimentar mais da presença de Deus. Vamos mortificar o nosso pecado, vamos nos dedicar a Deus e a sua obra, para que assim a gente possa experimentar tempo de refrigério, presença de Deus, sua companhia na nossa vida, e assim possamos, de fato, experimentar toda a plenitude de vida que nós temos em Cristo Jesus. Então, considere nessa sua necessidade, considere nessa sua carência e faça disso um objetivo para a sua vida. Medite, trace planos, trace metas espirituais. Eu quero ler mais a palavra, eu quero dedicar mais tempo à oração, eu quero participar mais da obra do Senhor, direto ou indiretamente. Faça esse projeto para a sua vida. Não deixe a sua vida passar, e ela está passando muito rápido. Deixe alguma coisa espiritual boa, permanente. Reavalie seus propósitos, reavalie suas metas e faça aquilo que Cristo disse. Coloque Deus em primeiro lugar, busque o seu reino, a sua justiça, as demais coisas, elas vão nos ser acrescentadas. Ok, meus irmãos? Ok? Então que Deus nos abençoe e que Ele fale cada vez mais aos nossos corações. Amém.